Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Bruno Zen, aqui da Igreja de Cristo, da cidade de Pedro Canário. Esse é o capítulo 2 da série Desintoxicando. E o assunto de hoje é cristão e tatuagem. É ou não pecado? Pode ou não fazer? Escandaliza ou não? Será que isso me leva para o inferno só porque eu tenho uma tatuagem? É isso que a gente vai ver agora. E descer, a igreja é nós. Bom pessoal, o texto mais usado para explicar sobre cristão e tatuagem está lá em Levítico 19 e 28, que diz assim: pelos mortos não darei golpe na vossa carne, nem farei marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Quando a gente for ler a Bíblia, a gente tem que analisar algumas coisas. Quem escreveu para quem, o porquê, qual foi a época e se isso aplica nos dias de hoje. Se você for ver o contexto, era um costume pagão naquela época as pessoas fazerem tatuagem ou sinal no corpo em adoração a ídolos mortos. Mas se você for ver um verso anterior, vai dizer que você não pode cortar o seu cabelo e nem fazer a barba. Então se é pecado hoje eu ter tatuagem, é pecado também eu cortar meu cabelo e fazer a minha barba. Então nós sabemos que o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. Então nós não precisamos mais de seguir uma série de mandamentos, porque agora nós vivemos pela graça. Cristo se manifesta em nós não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que a gente é. E muitos vão dizer que danifica o templo do Espírito Santo eu fazer uma tatuagem. Eu vou estar modificando aquilo que Deus não queria que eu fosse. Então, se você usa esse argumento para julgar as pessoas que têm tatuagem, por que você não usa esse argumento para julgar as mulheres que, por exemplo, pintam o cabelo? Se Deus quisesse que elas nascessem louras, Ele teria feito elas loiras, ou ruivas, ou morenas. E as pessoas criticam aqueles cristãos que fazem tatuagem, mas não criticam aqueles que têm brinco, não criticam aquelas mulheres que fazem a unha ou que colocam silicone. Então é uma certa hipocrisia dentro das igrejas hoje, essa coisa de quem tem tatuagem vai para o inferno e quem não tem não vai. Ou que você está sendo hipócrita em fazer tatuagem, está danificando o templo, e a pessoa que está fazendo a unha, pintando o cabelo ou colocando silicone, está tudo tranquilo, está tudo beleza. E será que o que danifica mais o templo do Espírito Santo? É eu fazer uma tatuagem que vai ter uma dorzinha tranquila, mas que depois aquilo vai ficar tranquilo, não vou mais sentir nenhuma dor? Ou eu comer x-tudo e tomar Coca-Cola todo final de culto, e lá na frente eu tenho uma diabetes alta, tenho um colesterol, e aquilo fazer mal para o meu corpo? Eu não sou o templo do Espírito Santo. Você também não é o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu sozinho não sou igreja. Nós somos igreja em comunidade. Então o templo do Espírito Santo é quando eu estou em comunidade. Eu sozinho eu não sou ninguém. Deus não quer a aparência. A própria Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê a aparência. O homem vê o estereótipo. O homem vê aquilo que está aos seus olhos, mas Deus vê o coração, Deus vê a intenção do coração de cada um. Então não é porque você tem tatuagem ou não, não é porque você tem piercing ou não, não é porque você tem um cabelo diferente ou uma barba colorida, não sei qual é o seu estilo. Deus está mais preocupado com o seu coração. Se o seu coração está voltado para Ele, se você ama Ele sobre tudo, o seu próximo como a ti mesmo, se você guarda os mandamentos do Senhor, isso que é o importante. Deus está preocupado com sua alma, com seu coração, com seu interior. Não é por aquilo que você mostra para as pessoas. Irmãos, não tenha medo. Como eu disse, tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Se você tem certeza daquilo que você quer fazer, se você tem paz no seu coração, faça, não tenha medo de fazer aquilo que você tem vontade. E busque no Evangelho, busque na Palavra de Deus a cada dia para saber o que é certo e o que não é. Fuja dessas igrejas que pregam essas coisas, que quem tem tatuagem vai para o inferno, que quem tem tatuagem está debaixo de maldição. Meu irmão, se você vê alguém falando isso na igreja, fuja, porque a galera não é comprometida e a gente está aberto. Então, fiquem tranquilos, busquem na Palavra de Deus a cada dia, busquem viver o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que não falou. Esse assunto é tão ridículo que Jesus nem sequer mencionou sobre tatuagem nos Evangelhos. Então, o que a gente tem que se preocupar é amar a Ele sobretudo e amar o nosso próximo como a ti mesmo. E é isso aí, que Deus abençoe vocês. Se você gostou, dê um like, curte a nossa página lá no YouTube e compartilhe esse vídeo e os outros dessa série. É isso aí, que Deus abençoe você e que Deus venha abrir a sua mente a cada dia. Ninguém aqui é teólogo, ninguém aqui é pastor, ninguém aqui é nada. A gente é apenas discípulos de Cristo, querendo viver a verdade e querer fugir da mentira. Que Deus abençoe cada um de vocês. Igreja de Cristo, a igreja é nós.